Muito bem. Tribunal de Contas. Beleza. Direito constitucional, eu costumo dizer o seguinte: é uma das matérias mais importantes para qualquer concurso público. Por quê, pessoal? Porque direito constitucional, ele serve de premissa para as outras matérias, não é verdade? Se você tem uma boa noção de direito constitucional, embora você não saiba o direito administrativo, você tem uma lógica constitucional para responder a questão. Então, eu quero trabalhar isso também com vocês. Venham trabalhado muito isso em sala de aula e aqui não será diferente. Então, sem mais delongas, deixa eu apagar o macetão do Abelzão. Abel é doido, né, pessoal? Ele tem uma cara de marginal, não tem? Assim, olhando assim? Não parece? Quando eu conheci o Abel, eu falei, cara, que cara de bandido. Ele tem cara de jeito de bandido de falar, não é? Mas não é. É um sujeito intelectual, o Abel, mas cara de vagabundo. Eu falei isso pra ele já algumas vezes. É? Muito bem. Vamos lá. Olha só, meus caros. Um assunto, eu quero aqui, vou na linha do Abel, macetão. Um assunto que cai sempre em prova de concurso são os chamados princípios fundamentais. E quando eu falo de princípios fundamentais, eu estou falando aquele quarteto de artigos que estão lá no artigo 1º da Constituição Federal até o artigo 4º. Sabe qual é? Artigo 1º até o artigo 4º. São os princípios fundamentais. Quando eu falo de princípio fundamental, aí vem um negócio bem legal na sua prova. Vem bem assim, ó, falando de forma de governo. Olha que bacana. Vem falar de forma de governo. Vem falar de sistema de governo. Cai na sua prova falando de forma de Estado. E também falando de regime de governo. Parece fácil, né? Só que quando cai na prova, cai bem assim, ó pra cá, ó pra mim. Você que foi meu aluno, não se manifeste não, né? Você vai relembrar, né? Cai bem assim, ó. A república é uma forma de Estado. O presidencialismo é um regime de governo. A federação foi uma forma de Estado. O presidencialismo foi um regime de governo. E aí você clama o sangue de Jesus, não clama? Na hora da prova? Né? Que nem um candidato fazer um concurso, o candidato atrás de mim. Isso que eu tô contando sempre, foi muito engraçado. Na hora da prova, tô sentado, né? Aí o cara atrás de mim, a pergunta era uma prova dissertativa, a pergunta era essa, né? Candidato, discorra sobre o princípio da proibição do retrocesso do efeito cliquet aplicado ao direito comparado na Constituição de 34. Aí o cara atrás de mim na hora da prova é bem assim, ó. Sangue de Jesus. Misericórdia. Deus fale comigo. Senhores, eu costumo dizer o seguinte, não estudou, né? Já era. Não estudou, já era. Deus é muito justo, né? Deus respeita a igualdade lá no céu. Lá no céu, Deus não estudou, não tem o que fazer, já era. Então, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo de forma de governo, eu estou falando do relacionamento que você tem com o seu governante. A forma de governo, como que você pode relacionar com o seu governante? Em dois casos, né? A forma de governo pode ser ou a forma de governo republicana, ou a forma de governo monárquica, não é? Uma monarquia? Monárquica, vou colocar monarquia. República e monarquia. Beleza. Existem várias diferenças. Nós sabemos que numa república os governantes são eleitos, enquanto aqui na monarquia existe a vitaliciedade. Na verdade, o trono é passado de forma hereditária, aqui são hereditários. Enquanto na república os governantes, eles além de ser eleitos, eles são temporários, porque nós temos mandatos, não é verdade? Graças a Deus termina agora o mandato do atual presidente. Aqui na monarquia, os governantes são o quê? Vitalícios, não é? Tranquilo. Na república, os governantes são o quê, pessoal? Eles são responsáveis. Você que está estudando para o Tribunal de Contas, sangue de Jesus, crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição, que nós vamos falar rapidamente aqui hoje. Lá, o rol do artigo 85, que trata de crimes de responsabilidade, o presidente ou o governante que atentar contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, comete crime de responsabilidade. E o rei pode ser responsabilizado? The king can do no wrong.
O rei não erra. Você erra. O rei é totalmente o quê? Irresponsável, não é? Beleza. O rei será irresponsável. É uma grande diferença, e eu vou diferenciar daqui a pouco, vem o macetão, que nem diz o Abel. Então nós sabemos que a forma de governo adotada no Brasil é a forma de governo republicana, não é? Forma republicana, beleza. Já o sistema de governo é o relacionamento entre os poderes constituídos. E o relacionamento, senhores, pode se dar ou através, lógico, nessa classificação de Montesquieu, né? Pode ser ou o presidencialismo, ou o relacionamento através do parlamentarismo. Na verdade, existe uma série de diferenças, não é isso? Uma série de diferenças. A primeira diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo é porque aqui no presidencialismo, você já estudou, estou te lembrando, a chefia no presidencialismo, como o próprio nome sugere aqui, senhores, ela é monocrática. O que significa uma chefia monocrática? Nós temos uma única pessoa que exerce duas funções. Aqui no presidencialismo você tem quem? Você tem o presidente, daí a ideia, né? Presidente da República, vou chamar de PR, que ele é ao mesmo tempo um chefe de Estado, mas ele também é um chefe de quê? De governo. E você sabe, né? Chefe de Estado é aquele que representa o Brasil aonde? Nas suas relações externas. Quer ver um exemplo? Presidente Dilma celebrou um tratado internacional, Brasil e França. Quando ela celebra um tratado internacional, ela é chefe de Estado ou chefe de governo? Relação externa, Estado, não é? Presidenta Dilma apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional. Enviou uma medida provisória. Chefe de governo ou chefe de Estado? Inclusive, estou fazendo uma música. Processo legislativo é um assunto fácil? Vou gravar amanhã, viu, Alisson? Meu brother Alisson, vou gravar amanhã. É um assunto fácil? Medida provisória é legal de estudar? Fala assim, né? Não, né? Já pensou na hora da sua prova, você escuta um negócio bem assim, ó. Prepara, que agora é hora das medidas provisórias, com força de lei, a ordem inovam, só a presidenta, com relevância e urgência. Inicia onde a medida provisória? Iniciam na Câmara, não se revoga. A presidente com vontade tem força de lei. Prefeitos podem? Prefeitos, governadores também podem, eu sei. Se previsto em texto lá, os entes têm poder. Tem algum controle? Controle no Supremo, se não obedecer, bota com 60 prorrogando. No recesso, prazo não contando. Em 45 vai travando. Só que na extraordinária, ela entra lá na pauta. Pode assunto orçamentário? Medida provisória? Não pode assunto orçamentário. Tem exceção? Exceto crédito extraordinário, projeto de lei aprovado, confisco de bens também é vedado. Ajuda? Ajuda, não ajuda? Vou gravar. Muito bem. Olha só. Já no parlamentarismo, você não vai confundir. Ó pra cá, ó. A chefia aqui, pessoal, é diferente do presidencialismo. A chefia aqui, ó, é dual. Você tem duas pessoas exercendo funções distintas. Na verdade, existem 26 espécies de parlamentarismo pelo mundo. Você pode ter um presidente da república, você pode ter um rei, você pode ter um imperador, que exercerá a função aqui, ó, em primeiro lugar, como chefe de Estado. E você já sabe que o chefe de Estado é aquele que representa o país nas suas relações externas. Só que você tem a figura no parlamentarismo do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é aquele que exerce a competência no âmbito interno. Então ele é chefe de quê? De governo. Beleza. Você, claro que você sabe, e eu posso dizer que existe uma independência entre os poderes, que no Brasil, o sistema de governo adotado no nosso país é o sistema de governo presidencialista. Já a forma de Estado, que você não vai confundir, a forma de Estado pode ser ou o Estado unitário, e o que é forma de Estado, senhores? É como o poder é exercido. Ou o Estado pode ser o Estado federado. Olha a pergunta, senhores. Qual que é a diferença de um Estado unitário para um Estado federado? Essa é a pergunta.
No Estado unitário, na forma de Estado unitário, o poder é exercido concentrado. Quer ver um exemplo? Olha para cá. Uruguai é um exemplo de um Estado unitário. No Uruguai, existe um órgão central de poder que elaboram normas que valem para todo o Estado, com E maiúsculo, país do Uruguai. O Uruguai é um exemplo de Estado o quê? Unitário. Diferentemente do Uruguai, nós temos exemplo de um país federado. Tá aqui, ó. Era para ser o Brasil. Senhores, no nosso país, nós temos um órgão central aqui, Congresso Nacional, que elaboram normas que valem para todo o país? Sim ou não? Sim. Mas aqui, quem mora no Rio Grande do Sul, aqui você tem um órgão central que elaboram normas que valem só para o estado do Rio Grande do Sul. Beleza, que é a Assembleia Legislativa. No município aqui, Santa Maria do Rio Grande do Sul, você tem um órgão central que elabora normas que valem só para o município de Santa Maria? O cara que deu o alvará para a Boate Kiss funcionar lá, né, que contrariou a legislação, ele tinha que respeitar lei municipal, lei estadual e também uma lei federal. Porque o Brasil é o quê? Uma federação. O poder é exercido de forma desconcentrada. Tranquilo? O Brasil é uma federação. E claro que eu posso falar misericórdia. Cuidado com o que eu vou falar agora. A forma federativa, que é a forma de Estado adotado no Brasil, isso aqui é muito importante, ela é timbrada como pessoal da Câmara dos Deputados, pessoal do Tribunal de Contas, sangue de Jesus. Forma de Estado federativa. O Brasil adota a forma de Estado federativa. E essa forma de Estado é timbrada como cláusula pétrea. E o que seria uma cláusula pétrea? É aquilo que não pode ser alterado, certo ou errado? Errado. Errado. Cláusula pétrea é aquilo que não pode ser o quê? Diga. Não pode ser abolido da Constituição, não é? O Brasil não pode voltar a ser um Estado unitário por meio de emenda. Eu estou falando diante do poder constituinte derivado. Estou falando do poder constituinte originário. Porque a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Outra consideração, senhores. A soberania é um atributo da República. Porque os entes que possuem aqui, ó, que completam a federação, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, possuem apenas autonomia. E aí vem uma perguntinha que vai cair na sua prova, se Deus quiser, e seu concorrente vai errar. Olha pra cá. No Brasil, existe o direito de secessão? Pode o ente querer sair do todo? Pode ter a República Federativa do Piauí? Pode? De jeito nenhum. É vedado o direito de secessão. Não pode o ente querer sair do todo, é o que prescreve lá o artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel. Outra consideração importantíssima, essa daqui quando cai em prova, é o aluno que chega em casa, ele sai da prova triste, né? Pô, por que eu não estudei? Cai bem assim, ó. O federalismo brasileiro é do tipo federalismo formado por um movimento centrífugo. Já pensou? Que legal? Movimento centrífugo. Que diabo é isso? Movimento centrífugo. Senhores, quem gosta de física já visualizou. O que é um movimento centrífugo? É um movimento de dentro para fora. Quando você lava a sua roupa, a máquina faz o quê? Centrífuga, não é? De dentro para fora, a água não vai para fora da máquina? Pois é, o Brasil, nós éramos um Estado unitário. Éramos um Estado unitário. Com a proclamação da República, a União ficou com uma parcela do poder, era só um Estado. Mas a União, com a proclamação da República, quando o Brasil se federalizou, ficou com uma parcela do poder, mandou poder para os estados, mandou poder para o DF e mandou poder para onde? A formação brasileira se deu por desagregação. Desagregou o poder. Como é que é o nome disso? Movimento centrífugo. De dentro para fora. De dentro para fora. Movimento centrífugo. Um nome difícil para explicar um negócio fácil. Não é verdade? Movimento centrífugo. E você não confunde com o regime de governo. Porque o regime de governo é o relacionamento do Estado com o cidadão. Ó pra cá, ó. O regime de governo, senhores, pode ser ou regime de governo democrático,
que é a participação popular, não é? Democracia. Cracia significa vontade, vontade do demo, e do demo aqui é povo, não é diabo, né? Vontade do demo, cracia, demo, democracia, vontade do povo. Ou pode ser o regime de governo autocrático, vontade única, né? Autocrático. Claro que você sabe que no Brasil nós adotamos o regime de governo, e aí cai bem assim, ó pra cá, ó, não cole não, ó pra mim, cai bem assim, ó. A república é uma forma de Estado. Certo ou errado? Pense, não cole não, que eu estou vendo que você está colando. Deus está vendo. Presidencialismo é uma forma de Estado. Parlamentarismo é um regime de governo. E você na prova clamando sangue, né? Erra nunca mais se você... Senhores, basta aprender. Concurso público tem que lembrar, não é? Porque se você aprender e não lembrar, já era, não é verdade? Então, ó pra cá, ó. Caiu na sua prova, forma de governo. Eu quero que você pegue o FO de forma e o GO de governo. Você formou qual palavra aqui? Então a palavra fogo te lembra o quê? Forma de... Aí você vai usar a sua criatividade. Você vai falar bem assim, ó. Fogo na República. Você vai imaginar Dom Pedro tacando fogo na República. Dom Pedro, monarquia. Monarquia aí? Fogo na República. Então fogo na República te lembra o quê, senhores? Olha pra cá, ó. Forma de governo republicana. Se é Dom Pedro, monarquia aí? Sistema de governo, eu quero que você pegue o SIG sistema e o GO de governo. Você formou qual palavra aqui? A palavra SIGO te lembra o quê? Sistema de... Você vai lembrar que você é apaixonado pelo Lula. Lula, cara, você vê o sujeito lá com 9 dedos, você pira. Eu amo Lula. Você vai falar bem assim, ó. Eu sigo o presidente. Onde ele for, eu vou atrás. Eu sigo o presidente. Parece piada, né? Mas se eu sigo o presidente é o quê? Sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Beleza. O Alisson está curtindo, entendeu, Alisson? Tá entendendo? Já, pessoal, olha só. Forma de Estado, eu quero que você pegue o F de forma e o E de Estado. Você formou qual palavra aqui? Fé te lembra o quê? Federação, não é? Fé te lembra o quê, pessoal? Fé é igual a... federação. Eu não fiz com regime de governo que ia ficar muito feio. Ia ficar rego democrático, né? Rego democrático. Rego democrático, não é isso? O que seria o rego democrático? Regime de governo democrático. Quer ver como é que facilita a sua vida? Copia ainda não, ó pra cá. A república é uma forma de governo. Fogo na... Certo ou errado? Presidencialismo é um sistema de governo. Sigo o... Certo. Federação é uma forma de Estado. Certo ou errado? Democracia é um regime de governo. Certo ou errado? Facilitou? Facilitou, não facilita? Beleza. Muito bem. Próximo estudo. Fabrício, toma água aqui. Esse que é o Abel. Vou que eu acho que tem menos doença, professor Fabrício Dutra. Abel é... Abel, Rio de Janeiro, senhores. Aquela área ali de Copacabana. Prostituição demais e tal. Eu morava ali. Muito bem. Um próximo estudo. Muito bacana. E hoje eu vou aloprar, não vou falar nada facinho não, vou falar tudo chato. Beleza? Geralmente nos aulões eu fico falando umas coisas facinho demais, eu vou aloprar. Vamos falar de repartição de competência? É um assunto bacana, não é? Quem já estudou repartição de competência? Né? 21, 22, 23, 24. É um artigo que chega a dar agonia, né? Clama o sangue, não clama? Clamava. Ó pra cá, ó. Não, tem que clamar todo dia, mas... né? Vai conseguir resolver de maneira diferenciada. Vou colocar aqui. Repartição de competência. Senhores, existe um quarteto de artigo odiado pelos concurseiros. É odiado. É que nem licitações. Quando fala 8666, você treme, né? É tipo licitação, é tipo AFO. AFO, né? Quando o professor Paulo Lacerda entra na sala, você treme todinho, não treme?
Paulo vai entrando assim, o PA, não que eles vão entrando assim, misericórdia, né? Muito bem. A Constituição fala lá de competência exclusiva da União. Exclusiva da União. A Constituição fala de competência privativa da União. A Constituição fala de competência comum e a Constituição fala de competência concorrente. Então tá aqui, né? Exclusiva, privativa, comum e concorrente. Se eu fosse você, não copiava não. Ó pra mim, eu parto da premissa que é muito melhor você entender do que copiar e não entender nada, não é verdade? Então ó pra cá. Aqui eu vou falar o seguinte, pessoas, nós estamos falando aqui, ó, do artigo 21 da Constituição, artigo 22, artigo 23 e artigo 24. Olha como é que eu vou facilitar a sua vida. Uma competência exclusiva da União é uma competência administrativa. Nós vamos ver daqui a pouco. Uma competência privativa é uma competência legislativa. Uma competência comum é uma competência administrativa. E uma competência concorrente é uma competência legislativa. É a técnica do au com L. Au com L. Administrar, legislar. 21, 22, 23, 24. Então você tem que guardar o quê? A nomenclatura na sua prova. Se cai artigo 21, competência exclusiva, você sabe que não é para legislar. Exclusiva é uma competência para administrar. O que diz lá o artigo 21? Emitir moeda é uma competência exclusiva de quem? Da União. Manter relações com estados estrangeiros. Pode o Estado fazer isso? Não, isso não é para legislar. Manter relação é uma competência administrativa, não é? Autorizar que forças estrangeiras transitem no território nacional. É uma competência o quê? Administrativa. Pode o Estado autorizar isso? Que forças estrangeiras transitem aqui? Não, é uma competência administrativa. Você vai lembrar o quê, pessoal? Se é de exclusiva, é a técnica da vogal e da consoante. Se é de exclusiva, é a de administrar. A pergunta é essa. Essa competência exclusiva, ela pode ser delegada aos estados? Sim ou não? Fala assim, não. Não. Porque é a dica da vogal e da consoante. Olha só, se é de exclusiva, é a de administrar, ela é I de quê? Indelegável. Dica da vogal e da consoante. É de exclusiva, a de atuar e pode manter relações com o Estado estrangeiro. Rio Grande do Sul, mantendo relação com a Alemanha. Pode? Não pode. Não pode, porque é uma competência emitir moeda, a moeda distrital. É possível isso? É uma competência o quê? Indelegável. Agora, cuidado. Uma competência privativa da União é uma competência para quê, pessoal? Para legislar, né? P de privativa, consoante. L de quê? Legislar. Legislar sobre direito penal, civil, comercial, trabalho marítimo, desapropriação, regime dos postos, requisições civis e militares, política, serviço portal, sistema estatístico, cartográfico, geologia nacional, diretrizes da política nacional, água, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão, lá. Um monte de inciso no artigo 22, não é? A pergunta é essa. Uma competência privativa, legislar sobre direito penal, civil, comercial, é para legislar, criar normas. Essa competência pode ser delegada? Se é P de privativo, é L de legislar. É D. É D porque é consoante. É D de quê? Delegável. Delegável. Ó, P de privativo, L de legislar, D de delegável. A pergunta é essa. Essa lei, essa espécie de delegação, é delegado por lei ordinária, que é vogal, ou por lei complementar, que é consoante? Vai errar isso? Não, não é por lei ordinária, que é por lei porque é consoante. É a dica da vogal e da consoante. Tranquilo? O professor Flávio Barreto falou disso. Olha só. Na competência comum, é para administrar ou para legislar? 21, 22, 23, 24. Administrar, legislar. Na competência comum para administrar, tem município? Pensa aí.
O município está junto ali na comum? Comum ausentes? Tem município? Você não vai errar nunca mais. Se é comum, ó para mim, ó, é comunicípio. Se é comum é com quem? Comunicípio. Se é comum é com quem? Comunicípio. Aqui, ó, até o infeliz do município está aqui. Comunicípio. Zelar pela Constituição, pelo meio ambiente, pela fauna, vamos dizer, né? Todo mundo vai ter que fazer aquilo, administrando. Na competência concorrente, é uma competência para quê? Para legislar. Na competência concorrente, você tem um município legislando? Senhores, o município não entra porque ele não consegue carregar a corrente. Concorrente para ele é pesado. Ali é só a União, Estados e o DF. Município é pequenininho demais e não tem força para segurar a corrente. Tranquilo? Então na concorrente entra município não. Tranquilo até aqui? Beleza? 100% tranquilo. Um outro assunto importante. Coragem, força. Deu preguiça, deu sono, senhores. Remuneração. Vamos colocar aqui. Quem está fazendo policial legislativo? Pouco demais, né? Vou colocar aqui, ó. 17 mil reais. Dá para ir para Caldas Novas, não dá? 17 mil reais? Muito bem. Quem está fazendo aqui Tribunal de Contas? Misericórdia. Tribunal de Contas é 19 pau, não é isso? Lá? 12 mais não sei o que e tal. Né? Diz que dá uns 19 mil. E trabalha muito, dá dó. No Tribunal de Contas dá dó, senhores, o cara trabalha lá. Fica com pena. Dó. Digno de pena, né? Caixa Econômica. Plano de carreira da Caixa agora, hein? Negócio diferenciado, né? Seletista, cheio de vantagem e tal. Então deu preguiça, deu sono. Lembre da sua remuneração. Um cara chegou para mim, Júnior, como é que eu me motivo para estudar? Eu falei, cara, eu quando estava estudando para concurso, eu abri a minha carteira, né? Se isso não te motivar, nada mais no mundo motiva, né? Abra a sua carteira. Se isso não te motivar, nada mais no mundo motiva, né? Muito bem. Próximo estudo. Gente, olha só. Tá bom. Olha só. Vou falar de um assunto que ninguém gosta de falar em aulão hoje. Vou falar os assuntos mais chatos de falar. Poder Executivo. Cai em todas as provas, não é verdade? Tudo quanto é prova de concurso, né? Poder Executivo. Muito bem. Olha a perguntinha, senhores. O Poder Executivo no Brasil, quando eu falo do Poder Executivo previsto na Constituição, você que está estudando lei orgânica, as normas do Poder Executivo previsto na Constituição Federal são normas, o professor Fábio Luiz, que foi professor de lei orgânica aqui hoje, não foi? As normas previstas na Constituição são normas de reprodução obrigatória. São normas de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais, bem como na lei orgânica do DF. Lógico que eu estou falando aqui do Poder Executivo Federal, mas a pergunta é essa. Você sabe que o Poder Executivo Federal é exercido por quem? O exercício do Poder Executivo é pelo Presidente da República. E o vice-presidente, e na verdade, o auxílio, né? Ele é auxiliado pelo vice. Presidente é auxiliado por quem? Pelo vice-presidente? Não. Não, senhores. Você abrir o artigo 76, é uma pegadinha clássica de prova, vai colocar bem assim, ó, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo seu vice-presidente, né? Professor Michel Temer, professor de Direito Constitucional, tem uma cara de mordomo de filme de terror, não tem, professor Michel Temer? Não, uma cara assim, né, meio sombrio. A questão é essa, não é exercido pelo vice-presidente, ele é auxiliado, cuidado, pelos ministros de Estado. Pessoal, uma questão muito importante aqui no Poder Executivo são as imunidades, e aqui eu vou ter que falar. Imunidades do Presidente da República. A primeira imunidade que nós vamos falar aqui, 2.1, é a questão do foro por prerrogativa de função. Você sabe que o Presidente da República, ele pode cometer duas espécies de crimes
Quais são os crimes que o presidente pode cometer? Crime comum. Dilma cometeu homicídio. Homicídio é o quê? Crime comum. E o presidente pode cometer qual outro crime, pessoal? Crime de responsabilidade. Tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade, a presidenta ela não vai ser julgada onde você é julgado, porque ela é uma autoridade, ela tem um foro diferenciado em razão da sua função. Por crime comum, o presidente é julgado aonde? Supremo Tribunal Federal. E por crime de responsabilidade ele é julgado aonde? No órgão legislativo do Senado Federal. Então, por crime comum, homicídio, latrocínio, extorsão, Supremo. Dilma Rousseff, imagina o exemplo. Dilma, ela desce a rampa do Congresso Nacional, de madrugada, você tá lá com um parente, você tá aqui em Brasília, né? Levou um parente lá pra Esplanada, né? De repente você olha, acha estranho a Dilma descer na rampa, e ela tira de dentro da bolsa uma chave micha. E ela furta um carro que tá lá estacionado na porta do Congresso Nacional. Senhores, isso é o quê? Isso é furto, né? Furto é crime comum. Crime de responsabilidade são as chamadas infrações político-administrativas. Só que ó pra cá. E aqui é o pulo do gato. Você está viajando, presta atenção. Entre o crime comum e o Supremo, crime de responsabilidade do Senado, você tem um paredão quase que intransponível. Quase. Como é que é o nome desse paredão? Chamado de Câmara dos Deputados. Pessoal, olha que moral. O presidente da República só pode ser julgado no Supremo. O presidente da República só pode ser julgado por responsabilidade no Senado após um juízo de admissibilidade da Câmara. O presidente só pode ser julgado aqui ou aqui se a Câmara deixar. E aí vem a perguntinha pra cá, ó. Perguntinha massa. Qual que é o quórum que autoriza o processamento do presidente da República no Supremo e no Senado? Beleza, tá aqui, ó. O quórum, ele foi meu aluno, né? Foi da turma do Tribunal de Contas, né? O quórum, agora, ele foi aluno recentemente. O quórum aqui, senhores, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, 342 deputados, devem dizer sim para o presidente ser julgado no exercício do mandato por crime comum no Supremo e responsabilidade no Senado. Será que isso é moral? Sim ou não? Só que aí vem a perguntinha. Ele só pode ser julgado se a Câmara deixar. Tranquilo. A Câmara autoriza o processamento no Senado Federal. O Senado é obrigado a instaurar o impeachment? Essa é a pergunta. O Senado é obrigado a instaurar o impeachment, que é o nome do... Quando se instaura o processo por crime de responsabilidade, é o processo de impeachment? Essa é a pergunta. Se a Câmara autoriza o processamento no Supremo, o Supremo é obrigado a receber denúncia ou queixa? Essa é a pergunta. Ele é obrigado? Senhores, quando a Câmara autoriza o processo no Senado, aqui ó, o Senado é obrigado a instaurar o impeachment. Aqui é o que nós chamamos de ato vinculado. Agora, quando a Câmara autoriza o Supremo a receber denúncia ou queixa, o Supremo ele tem o seu próprio juízo, porque é o Poder Legislativo autorizando o Poder Judiciário. São poderes distintos. Aqui o ato é um ato discricionário do Supremo Tribunal Federal. Beleza? O que você vai lembrar na sua prova? O presidente da República, ele só pode ser julgado se a Câmara dos Deputados deixar. E esse quórum é um quórum altíssimo, qualificado de 2/3. Se a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, autoriza o Poder Legislativo, o Senado é obrigado a instaurar o impeachment? Só que eu estou falando que não é obrigado a condenar, não. Ele é obrigado a instaurar. Agora, se a Câmara autoriza o Supremo é obrigado a receber denúncia ou queixa? É um ato discricionário. Uma outra imunidade, para a gente fechar, coragem. Eu sei que você está com fome, eu sei. Eu também tô, né? Tava dando uma taguatinga direto pra cá, né? E senhores, eu tô na dieta. A pior coisa, dieta, quem inventou dieta, hein? Dieta é a pior coisa, a dieta é a melhor forma de prolongar uma vida infeliz. Cara, eu comi uma lata de atum, eu tava me sentindo um gato comendo uíscas, né? Uíscas, comendo aquela ração, né, de gato. Horrível, aquilo é uma merda, né? Uma merda. Olha só, e ele sabe, né? Eu chego lá no estúdio cheio de atum, né, Alisson? Né?
cheio de atum, uma merda, né? Tô virando um gato, né? Muito bem. Não no sentido bonitinho da palavra, né? Porque senão fica muito gay, né? Tô virando um gato. Olha aqui, não conjuguei. Muito bem, Fabrício estivesse aqui, eu tava lascado. Muito bem, senhores, olha só. Uma outra imunidade do presidente, 2.2, é a questão da prisão. Senhores, a presidenta pode ser presa? Pode. Deputado pode ser preso? Claro, claro. Deputado pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, né? Senhores, imaginem um exemplo. Dilma Rousseff, vou dar um outro exemplo, porque está filmando, vai para a internet. Isso é bem pesado. Isso deixa só para sala de aula. Dilma Rousseff, não filme, Alisson, por favor. Não filme, beleza? Não filme que eu vou falar aqui agora não, vira para lá. Dilma Rousseff está brigando com seu namorado Mário, né? Seu namorado Mário. Não filme não, Alisson. Dilma está brigando com seu namorado Mário. De repente, ela tira uma faca que ela carrega na bolsa, uma adaga, e ela desfere 4 facadas contra o Mário. Isso é homicídio, né? A Dilma pode ser presa? Sim ou não? Presidente não pode ser preso em flagrante delito, nem por prisão preventiva, nem por prisão temporária. A presidente da República só pode ser presa em uma única situação, senhores. Só na chamada SJTJ. Só pode ser presa por sentença judicial transitada em julgado. Presidente não pode ser preso em flagrante. Presidente não pode ser preso preventivamente. Prisão de pronúncia só por sentença judicial transitada em julgado. Tranquilo? E mais. Senhores, a presidente da República, lógico, eu estou falando aqui no exercício da, ó pra cá, ó, no exercício da função. A presidente da República, eu vou colocar aqui, ó, ela tem uma irresponsabilidade processual temporária. O que significa isso, pessoal? Ela é irresponsável por alguns atos de maneira temporária, lógico, enquanto ela estiver no exercício da função presidencial. A presidenta da República, vou colocar aqui, ó, ela não responde, eu vou te explicar isso, ela não responde por atos estranhos. Meu Deus do céu, o que significa isso? Ela não responde por atos, pode deixar, ela não responde por atos estranhos. Senhores, o que seria ato estranho? O que seria ato estranho? Não tem relação com a função. A presidenta, ela só responde por atos conexos. Ela não responde por atos estranhos. Ela só responde por atos. Dilma, no filme ali não, tá, Alisson? Dilma matou o seu namorado, o Júlio. Ela matou o Júlio. Esfaqueou o Júlio. Senhores, esse homicídio foi por ciúmes. Ele é conexo ou é estranho? Ela só responde no exercício do mandato por atos. Ela não responde por atos estranhos. Exemplo 2. Dilma estava discutindo o orçamento com o ministro Guido Mantega. Lógico que é um exemplo viagem, né? Para você visualizar. Aí o ministro Guido, presidenta, eu vou gastar agora 2 bilhões no dia das crianças. Que ótimo, Guido. Com o quê? Não, comprei tudo de pirulito e suspiro. Guido, você é louco? Ela tira sua adaga, que ela carrega sempre, e degola o ministro Guido. Esse homicídio é conexo ou é estranho? Ela só responde por atos conexos, não responde por atos estranhos. Então a Câmara só vai autorizar no exercício do mandato atos relativos conexamente à função presidencial, porque ela tem uma irresponsabilidade processual temporária por atos estranhos. Só responde por atos. Muito bem. Tranquilo. E para concluir, eu vou falar aqui do afastamento do PR. Pessoal, se o Supremo receber denúncia ou queixa
ou se o Senado Federal instaurar o impeachment, a presidenta ficará afastada. Então eu vou colocar aqui, ó. STF recebeu denúncia ou queixa, ou o Senado instaurou o processo de impeachment, ocorrerá o quê? O afastamento. E aí vem a pergunta. Esse prazo de afastamento, porque o Brasil não pode ficar sem um presidente, né, o tempo todo. Até eu vou falar que se tiver dupla vacância no Brasil, tem que ter o quê, senhores? Morreu hoje Dilma e Michel Temer, o que vai acontecer? Eleição. O presidente da Câmara, ele é só um substituto, né? Temporário. Se houver vacância, impedimento, desistência de ambos os cargos, presidente e vice-presidente, tem eleição. O Brasil não pode ficar sem um presidente. Se o Supremo recebeu denúncia ou queixa, ou se o Senado instaurou um impeachment, haverá um afastamento por até 180 dias. Só que digamos que o Senado não conseguiu concluir o julgamento em 180 dias e o Supremo também não conseguiu concluir o julgamento em 180 dias. O que vai acontecer? Cessará o afastamento e a presidenta retorna para o exercício da... Ou seja, exaurido o prazo de 180 dias, ela retorna para o exercício da função. Tranquilo? Pessoal, não vou poder me alongar, o material demorou demais para chegar. A gente não vai conseguir concluir, fiz 120 questões, pensei que a gente conseguia fazer 120 questões, a gente vai terminar às 3 horas da tarde. Quem vai fazer prova hoje? Prova ainda, né? Hoje tem um concurso da SEB, não é isso? Oi? Gravar amanhã, vou gravar amanhã. Vou colocar na internet, vai estar no site. Pessoal, encontre o professor Júnior Vieira lá no Facebook. Quem já está na minha página do Facebook aí? Eu dou muita dica, tem muito vídeo? Tem, não tem? Então, curta a página do professor Júnior Vieira. Curta a página do professor Júnior Vieira. Beleza? Beleza? Deus abençoe a todos, foi uma honra inenarrável. Beijo no coração, até mais ver. Coragem!